Olá amigos e amigas online, tudo bem? Gente, dando prosseguimento aqui ao nosso programa e na sequência, vamos complementar. Estamos vendo e estamos estudando a classificação da receita quanto à afetação patrimonial. Ou seja, será que ela altera o patrimônio líquido ou ela não altera o patrimônio líquido quando arrecadada? Então, essa classificação da receita, que será muito importante para os assuntos que virão a seguir, ela trabalha o patrimônio líquido. Quando o patrimônio líquido é afetado, aumentando, teremos uma receita efetiva. Mas se o PL, mesmo depois da arrecadação, não sofrer nenhuma variação, teremos a receita classificada como não efetiva. E eu volto exatamente com um exemplo de uma receita efetiva. E a gente começa a aula desta forma. Vamos à tela. Bem, contabilidade pública, exemplo de receita não efetiva. Não efetiva, gente, é aquela que não altera o patrimônio líquido. Exemplo, alienação de bens. Venda de um bem. Venda de um bem móvel, enfim, a venda de um bem. O patrimônio, como nós já estudamos, está aqui. De um lado ativo, do outro lado passivo. Ativo financeiro, ativo permanente e do outro lado passivo financeiro e passivo permanente. A diferença entre o somatório do ativo menos o somatório do passivo financeiro mais o permanente é o que chamamos de patrimônio líquido e tudo isso já aprendemos, hein? Mas o exemplo em questão, qual é? Alienação de um bem. Gente, quando a administração pública vende um bem, digamos por 300, o que é que vai acontecer? Observem o patrimônio. Teremos a entrada de 300 no ativo financeiro, porque vai aumentar a disponibilidade, não é? Vendemos. Então, se houver uma venda, eu estou recebendo dinheiro. Mas a contrapartida, a contraprestação desse fato será a saída do bem, que é classificada no ativo permanente. Então, vejam que o ativo financeiro vai sofrer uma variação, aumentando em 300, e o ativo permanente sofrerá uma redução, diminuindo em 300. Nesse caso, após o fato, teremos o patrimônio agora assim representado. Ativo financeiro, 1.300, ativo permanente, 1.700. O PL, antes do fato, era 2.500. E agora, depois do fato, permanece em 2.500. Vamos testar? Vou somar o ativo financeiro com o ativo permanente. Temos aí 3.000. Somando o passivo financeiro com o passivo permanente, temos 500. E a diferença entre esse aqui que eu estou marcando e esse aqui, gente, não é? A diferença será igual ao patrimônio líquido, que é de 2.500. Antes do fato, 2.500. Depois do fato, 2.500. É uma receita? É. Ela é orçamentária? É. Mas quanto à afetação patrimonial, ela deverá ser classificada como não efetiva. Por quê? Porque a receita não efetiva é aquela que, após ser arrecadada, não altera o patrimônio líquido. Então, a receita não efetiva, na situação que eu estou trabalhando, ela provocou o quê? A entrada do numerário no ativo financeiro, portanto, aumento no ativo financeiro, e a redução de um bem no ativo permanente, portanto, a redução do ativo permanente. Então, esse foi o primeiro exemplo da receita quanto à afetação patrimonial, classificada como não efetiva. Outro exemplo, operação de crédito, dívida contraída no valor de 100. Quando o Estado contrata uma dívida, o que é que vai acontecer com o seu patrimônio? Bem, o patrimônio antes do fato está aí, ó. Ativo financeiro 1.000, ativo permanente 2.000. Passivo financeiro 200, passivo permanente 300. E o patrimônio líquido antes do fato 2.500. Qual foi o fato? Operação de crédito no valor de 100.
Quando ocorrer a contratação da operação de crédito e a sua arrecadação, né, que vai gerar uma receita, observem o que acontecerá no patrimônio. Teremos um aumento no ativo financeiro, em 100, não é? Estou ganhando dinheiro, mas também teremos um aumento no passivo permanente em 100, já que é uma dívida, já que é uma obrigação de longo prazo, portanto, passivo permanente. Mais uma vez, tivemos o quê? Uma troca, uma permuta entre elementos do patrimônio. Entrou o numerário no ativo financeiro, entrou a obrigação no passivo permanente. Troca, permuta. A nova composição patrimonial ficará assim, olha só. Ativo financeiro, 1.100. Ativo permanente, 2.000. Somando, quanto temos? No ativo, 3.100. Passivo financeiro, 200. Passivo permanente, 400. Somando isso aqui, 600. Para achar o patrimônio líquido, eu pego 3.100 menos 600. Ou seja, patrimônio líquido, 2.500. Não houve mudança, mesmo havendo a arrecadação dessa receita. Portanto, gente, essa receita, quanto à afetação patrimonial, deverá ser classificada como não efetiva, porque não alterou o patrimônio líquido. O que é que ela provocou? Ela provocou um aumento no ativo financeiro e um aumento no passivo permanente. Então, a receita orçamentária não efetiva, ela poderá provocar um aumento no passivo permanente ou uma redução no ativo permanente, sempre tendo como contraprestação um aumento no ativo financeiro, lógico, né? Já que é uma receita, sempre irá aumentar o ativo financeiro. Então, só relembrando e reforçando, a receita orçamentária efetiva é aquela que aumenta o patrimônio líquido. Toda receita orçamentária efetiva aumentará o patrimônio líquido. Já a receita orçamentária não efetiva é aquela que não altera o patrimônio líquido, podendo provocar uma redução no ativo permanente ou um aumento no passivo permanente. Mas e a receita extra-orçamentária? Como é que ela se comporta quanto à afetação patrimonial? Será que a receita extra-orçamentária é efetiva ou não efetiva? Vamos ver? Vamos voltar para a tela. A arrecadação de receita extra-orçamentária no valor de 200. Imaginem uma caução recebida. O patrimônio antes do fato está aqui, olha só. Ativo financeiro 1.000, ativo permanente 2.000. Isso antes do fato, não é? O passivo financeiro também está lá bem definido. Passivo financeiro 200, passivo permanente 300. E o PL, que é a diferença, não é? 2.500. Gente, vamos arrecadar essa receita extra-orçamentária. E eu já falei aqui que a receita extra-orçamentária é aquela renda que não pertence ao Estado. É uma renda que o Estado arrecada, mas pertence a terceiros. Então, com base nisso, olha o que vai acontecer. Haverá a entrada do numerário no ativo financeiro, o Estado está arrecadando, não é? Mas haverá a entrada de uma obrigação classificada no passivo financeiro. Se a renda, gente, não é do Estado, o Estado tem que devolver. Então, entra o numerário no ativo financeiro, entra a obrigação no passivo financeiro. Agora, o patrimônio depois do fato ficará assim, olha só. Ativo financeiro 1.200, ativo permanente 2.000. Somando 3.200. Passivo financeiro 400, passivo permanente 300. Somando 700. E o PL é a diferença, não é? 3.200 menos 700, PL igual a 2.500. Ou seja, a receita extra-orçamentária quanto à afetação patrimonial, ela deverá ser classificada como não efetiva, pois não provocou uma alteração no patrimônio líquido. Então, gente,
toda receita extra-orçamentária sempre vai provocar um aumento no ativo financeiro e um aumento no passivo financeiro, jamais alterando o patrimônio líquido. Resumindo o que falei até agora, vamos lá. Resumo da receita orçamentária efetiva. A receita orçamentária efetiva aumenta o ativo financeiro e aumenta o patrimônio líquido. A receita orçamentária efetiva aumenta o ativo financeiro e aumenta o patrimônio líquido. Já a receita orçamentária não efetiva, ela sempre vai aumentar o ativo financeiro, já que é uma receita, não é? Mas a contraprestação será, a troca, a permuta, será ou como aumento no passivo permanente, aí dei como exemplo a operação de crédito, ou com a redução no ativo permanente. O exemplo dado foi a alienação de um bem. Jamais o patrimônio líquido será afetado quando a receita for classificada como não efetiva. E a receita extra-orçamentária, toda ela, sempre será classificada como não efetiva, pois aumentará o ativo financeiro e aumentará o passivo financeiro. Entenderam? Então, gente, muito cuidado quando a banca ela questionar, ela cobrar a classificação quanto à afetação patrimonial da receita orçamentária. A receita orçamentária poderá ser efetiva, mas também poderá ser não efetiva. Já a receita extra-orçamentária, essa sempre será, aí não tem problema, sempre será não efetiva. Então, receita orçamentária pode ser efetiva ou não efetiva. Receita extra sempre será não efetiva. Ok? Bem, e agora? Vamos a uma pequena questão fácil. Vamos a ela. Quanto ao impacto na situação líquida patrimonial, essa situação líquida patrimonial quer dizer patrimônio líquido. A receita orçamentária, olha só, a receita, gente, sendo orçamentária, quanto à afetação, ela poderá ser efetiva ou não efetiva. Já a receita extra-orçamentária, quanto à afetação patrimonial, sempre será uma receita não efetiva. E a banca aí? Pode ser classificada como receita orçamentária, quanto ao impacto na situação líquida patrimonial, fácil, letra B, efetiva e não efetiva. Ok? E assim, já começamos a montar a base que temos que ter para entender, gente, os assuntos que daqui a pouquinho chegará, hein? Sistemas de contas, balanços, tudo, variações patrimoniais, muita coisa ainda vai acontecer e eu preciso que você tenha segurança, tenha um entendimento da classificação quanto à afetação patrimonial, que vai ajudar bastante nos próximos temas que veremos aqui. Bem, receita, fechamos. E a despesa? Como se comporta a despesa? Quais são os estágios da despesa pública? E quanto à afetação patrimonial? Como iremos classificar uma despesa pública? Vamos ver? Vamos entrar agora no tema despesa pública. Vamos à tela. Despesa. Gente, começo com os estágios da despesa. A minha intenção aqui não é esgotar o assunto, hein? Já que esse é um assunto de orçamento público. Eu vou apenas trabalhar a base que teremos que ter para entender a contabilidade pública. Mas quais são os estágios da despesa? Olha só. Temos o empenho, a liquidação e o pagamento. Empenho, liquidação e pagamento. Com um detalhe, esses estágios são estágios legais. Como assim estágios legais? São estágios previstos em lei. São estágios da Lei 4320/64. A fixação, Wilson, é um estágio? Mas é um estágio doutrinário. Pela lei, temos empenho, liquidação e o pagamento.
E o que é um empenho? O que é uma liquidação? E o que é o pagamento? Vamos ver? Voltem para lá. Empenho. Começamos com o primeiro estágio, mostrando aqui a sua fundamentação legal. Artigo 58 da Lei 4320/64. Olha só. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não, de implemento de condição. Gente, essa autoridade competente que o artigo 58 mencionou é o ordenador da despesa. O empenho funciona como se fosse um contrato. É a hora em que a administração pública coloca no papel aquilo que ela quer adquirir. E a empresa sabe o que ela vai fornecer. Então, o empenho é a formalização. É quando a administração pública formaliza a sua vontade de adquirir um bem, um serviço ou de realizar uma obra. E a empresa sabe oficialmente, a partir de agora, que a administração pública reconheceu isso e no futuro vai pagar. Bem, isso pelo artigo 58 da Lei 4320/64. Mas eu trouxe também um pouco do decreto 93.872/86, que fala sobre empenho. Mais uma vez, não vou esgotar o assunto. Isso é tema para orçamento público, que breve teremos aqui aulas de orçamento público, ok? Mas vamos ao decreto. Vamos lá. Olha só. Decreto 93.872/86, artigo 23. Nenhuma despesa poderá ser realizada sem a existência de crédito que a comporte ou quando imputada a dotação imprópria. Gente, quando a lei orçamentária anual ela é aprovada, ela traz de um lado a receita prevista e do outro lado a despesa fixada. Essa despesa fixada representa o limite que a administração pública tem para gastar. Esse limite é dado através de créditos orçamentários. No direito financeiro, ter crédito não é a mesma coisa de ter numerário. Significa que você tem autorização para gastar. Significa que esse é o seu limite. E as despesas, para serem empenhadas, obrigatoriamente, deverão ter créditos autorizando. E o artigo 23 mencionou a seguinte regra: jamais poderei empenhar uma despesa sem que haja um crédito autorizando. Ou eu não posso empenhar uma despesa, digamos, com a intenção de adquirir material de consumo, utilizando um crédito para material permanente. Seria a chamada dotação imprópria. Continua. Vedada expressamente qualquer atribuição de fornecimento ou prestação de serviços cujo custo excede aos limites previamente fixados em lei. Se você tem, gente, um crédito no seu orçamento com o valor de X, esse é o seu limite. Você não pode receber antecipadamente valores, contrair obrigações que excedam esse limite. O decreto 93.872 proíbe taxativamente. Ainda dentro do decreto, artigo 25. O empenho importa deduzir seu valor de dotação adequada à despesa a realizar, por força do compromisso assumido. O que é que o empenho provoca na dotação? Provoca isso aqui, olha só. Digamos que o orçamento ele foi aprovado com uma dotação de 10 mil. É o limite, não é? É o crédito. E no momento inicial, empenhamos 1.000. NE é o documento que representa a nota de empenho. É a sigla, nota de empenho. Eu tinha um limite de 10. Empenhei R$1.000. O meu limite, olha só, gente, vai cair para 9. E é isso que o empenho provoca. Ele vai deduzir parcialmente a dotação. Então, o saldo após o empenho, 10.000 menos 1.000. Agora, o saldo atual, 9.000. No outro momento, empenhamos 2.000. Ora, eu tinha 9, empenhei 2,
esse saldo vai ter que reduzir, né? Vai reduzir para quanto? Para 7. Então, obrigatoriamente, gente, o empenho reduzirá a dotação orçamentária, até que haja ou atinja o limite máximo permitido, que foi o de 10 mil inicialmente apresentado. Bem, voltando para a Lei 4320/64, artigo 59. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. Jamais poderemos empenhar um valor que supere ao limite que foi concedido pelo Poder Legislativo através de créditos orçamentários, quer sejam eles iniciais, quer sejam eles adicionais. Então, artigo 59. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. Artigo 60. É vedada a realização da despesa sem prévio empenho. Em hipótese alguma, gente, poderemos empenhar uma despesa ou poderemos realizar uma despesa sem que ela passe pelo empenho. Não há exceção para essa regra do artigo 60. Wilson, não há nenhuma exceção? Não há nenhuma exceção. E o que é que você diz, me diz agora, do parágrafo 1º deste artigo? Vamos ver. Em casos especiais previstos na legislação específica, será dispensada a emissão da nota de empenho. Cuidado, hein? Será dispensada a emissão da nota de empenho. O que isso quer dizer? Imagine aqui, essa servidora está trabalhando no sistema informatizado do seu órgão, na Administração Pública Federal, CIAF. Então ela está o quê? Registrando tudo que acontece no CIAF, incluindo as despesas. Depois de registrar todos os dados de uma despesa para ser empenhada, o que é que ela vai fazer? Ela vai concluir a transação e esses dados ficarão arquivados no CIAF, no banco do CIAF. Caso esta servidora resolva transformar esses dados em um papel, ela irá, gente, emitir a nota de empenho. É nesse momento que acontece a emissão da nota de empenho. Então não confundam. O artigo 60 nos trouxe a seguinte regra: é vedada a realização da despesa sem prévio empenho. Toda despesa tem que passar pelo sistema, tem que ser registrada. Então, toda despesa, obrigatoriamente, tem que ser empenhada. Exigência legal do artigo 60. Mas o parágrafo 1º, ele trouxe o seguinte: em casos especiais previstos na legislação específica, será dispensada a emissão da nota de empenho, jamais o empenho propriamente dito. Então, entenderam a diferença? Depois de a despesa ter sido empenhada, o contrato ter sido formalizado, o documento, nota de empenho ter sido emitido, o que é que vai acontecer? A empresa terá que entregar o material. Quando essa empresa entregar o material, cumprir com a sua obrigação, né? Se for da entrega do material, entregar o material. Se for a prestação de um serviço, realizar um serviço. Quando ela fizer isso, a despesa, gente, ela estará sendo liquidada, pois o estágio da liquidação da despesa acontece quando o credor comparece à administração pública e entrega o material, ou presta um serviço, ou realiza uma obra. Artigo 62 da lei. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Gente, a sequência, primeiro eu empenho, depois eu liquido, depois eu pago. Essa sequência aqui, ela é obrigatória. Jamais poderemos pagar uma despesa sem antes ela ter sido liquidada. Jamais poderemos liquidar uma despesa sem antes ela ter sido empenhada. Então, eu costumo dizer que esses estágios
são obrigatórios na sua existência e na sua sequência. E o artigo 62, que estamos vendo, ele reforça essa obrigatoriedade, pois ele diz o seguinte: o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Ou seja, só posso pagar se antes estiver liquidado. E eu só posso liquidar se antes estiver empenhado. Não esqueçam dessa regra. Artigo 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Gente, o que é que acontece aqui? O favorecido, né, o credor, vai comparecer à administração pública para entregar o material, para prestar o serviço, para concluir uma obra. E a liquidação? Qual a finalidade da liquidação? Parágrafo 1º. Essa verificação tem por fim apurar a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar e a quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação. É o seguinte, quando o credor comparece à administração para entregar o material, ele deve levar junto com o material a nota fiscal, não é verdade? Agora, a administração pegará essa nota fiscal e oficialmente saberá quanto deve, a quem deve e a origem desse débito. Tudo acontece com a liquidação, pois essa é a finalidade da liquidação. Mas essa liquidação, Wilson, ela será feita tendo como base o quê? A base da liquidação? Vamos ver. Voltem para a tela no parágrafo 2º. Olha só. A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base 1. O contrato, ajuste ou acordo respectivo. 2. A nota de empenho. E 3. Os comprovantes da entrega do material ou da prestação do serviço. Gente, isso pode ser cobrado à base para se liquidar uma despesa. Nota de empenho, contrato, acordo, ajuste, convênio. É nessa hora que o credor comparecerá à administração pública para entregar o material, para prestar o serviço ou para concluir a obra. Chamamos de liquidação da despesa. Então, a despesa foi empenhada. A despesa foi liquidada. E agora? O que é que falta? O ordenador da despesa vai ordenar o pagamento. E esse será o último estágio da despesa pública, o chamado pagamento. Vamos a ele. Pagamento. Artigo 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente. Lembrando mais uma vez, essa autoridade competente é o ordenador da despesa, determinando que a despesa seja paga. Gente, essa autoridade competente, que é o ordenador da despesa, não poderá delegar essa atribuição. Quem tem a atribuição de empenhar uma despesa é o ordenador da despesa, autorizar, empenhar. Da mesma forma, o OD tem a responsabilidade de determinar o pagamento, não cabendo nenhuma delegação. Então, gente, a despesa pública percorre vários estágios: empenho, liquidação e pagamento. Lembrando que são estágios legais, lembrando que são estágios obrigatórios na sua existência e na sua sequência. Bem, depois de ter feito tudo isso, ter revisado, já que esse assunto é orçamento público, a gente poderá, ou poderemos, né, classificar a despesa quanto afetação patrimonial. Pois essa é a minha meta, é o meu próximo objetivo. Não agora, daqui a um pouquinho, quando eu voltar. Até já.